Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Meditando nas Escrituras. Eu sou Misael Nogueira e hoje nós estamos aqui mais uma vez para nós refletirmos nas Escrituras. Se você já viu aí no nosso canal, nós estamos falando sobre o livro de Tito. Tivemos 5 vídeos, uma introdução e a explicação de 4 versículos bíblicos baseados nos primeiros versículos do capítulo 1 do livro de Tito. Dentro dessa parte, o apóstolo Paulo, ele faz uma saudação e também uma introdução sobre algo que ele queria que resolvesse ali dentro da igreja de Creta. Ok? A partir de agora, os próximos versículos, o apóstolo Paulo, ele tem a intenção clara de começar a instruir Tito sobre os deveres de um ministro, o que ele deveria ensinar e como ele deveria preparar esses líderes, esses presbíteros, ok? Então, o primeiro versículo de hoje que a gente vai falar vai ser o versículo 5, que vai tratar dessa etapa dos deveres de um ministro. E eu tenho certeza que agora a gente vai começar a compreender aquilo que o apóstolo Paulo realmente queria que resolvesse, ou organizasse a igreja de Creta. Mas antes da gente começar, quero pedir para você que não é inscrito no canal, para você se inscrever, nos ajudar a divulgar a palavra de Deus. Tenha certeza de que isso vai abençoar a sua vida e também vai abençoar a vida de outras pessoas, ok? Então pegue aí o seu caderno, o seu bloco de notas e vamos lá, porque a gente está estudando versículo por versículo e vendo aquilo que a palavra do Senhor tem para nos ensinar. Diz assim o texto bíblico: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Ok? Esse é o versículo de número 5. Ele começa falando aqui: por esta causa te deixei em Creta. Vamos analisar essa primeira carta. Quando ele diz que é por esta causa, ele está dizendo com esse propósito, com esta razão, ou por esta razão eu te deixei em Creta. E aqui, quando ele fala te deixei, já dá essa ideia de deixar para trás. Paulo aqui, ele deixa Tito em Creta com uma finalidade. Então, aqui Paulo, ele confiou em Tito uma missão específica em Creta. Não era aqui, que é bom a gente entender, que não era um abandono. Paulo não estava deixando ele por deixar, eu não quero que você viaje comigo nas minhas viagens missionárias. Paulo estava deixando ele aqui por uma estratégia específica, que agora ele vai começar a desenrolar tudo aquilo, qual era o propósito de ter deixado para trás. Então aqui ele fala que ele deixou na ilha de Creta. Então aqui a ilha de Creta, como eu já disse para vocês, ela fica no Mediterrâneo e era conhecido como, na antiguidade, como uma cultura que era uma cultura de uma fama difícil, de pessoas enganosas, mentirosas. O versículo 12 vai especificar, nós vamos chegar lá e a gente vai falar mais sobre isso. Então, dentro desse conceito aqui histórico, Creta era um centro cultural, comercial, com muitas cidades e forte influência pagã, que a presença cristã dentro desse ambiente também, ela era um tanto que desorganizada, era nova, tá? Mas estava desorganizada. Então Tito vai ficar ali especificamente com uma estratégia de organizar esta igreja. E aí ele diz o seguinte: para que pusesses em ordem as coisas restantes. Então, coisas restantes, coisas que faltam, coisas que ficaram inacabadas. Para fazer o quê? Para corrigir, arrumar completamente, E a palavra aqui usada é uma palavra usada muito na medicina para consertar algo que está deslocado ou quebrado. Então a igreja, ela estava ali funcionando. O problema é que precisava ajustar algumas coisas, principalmente dentro da linha teológica, daquilo que estava sendo ensinado, daquilo que eles estavam ouvindo, como eles estavam reproduzindo aquilo que eles estavam ouvindo, como que eles deveriam filtrar, porque é algo que a gente precisa aprender. Você não pode simplesmente ir para a igreja pelo simples ato de você ouvir a palavra de Deus e apenas ficar isso na sua mente e você não filtrar, não meditar sobre aquilo que foi dito, porque pode ser que algumas coisas que estão sendo ensinadas estão fora dos parâmetros daquilo que a Escritura prescreve. A gente tem que fazer como os irmãos de Bereia faziam. Eles ouviam a pregação e aí eles ia lá e verificava se era realmente daquela forma, ok? Então aqui dá essa ideia. Então Paulo aqui deixou em Tito, especificamente em Creta, com essa finalidade de ajustar, de firmar essa estrutura da igreja que estava incompleta, ok? Então, algo que a gente precisa aprender aqui.
toda a igreja ela precisa de organização e de uma liderança que seja saudável. Então, quando você vai plantar uma igreja, vai envolver 3 coisas específicas. Muito importante. Primeiro, a doutrina, né? Qual é a base que se usa para você plantar essa igreja, a disciplina e a estrutura dela. São 3 coisas importantes aqui. Bom, vamos lá. Depois ele diz, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, né? O que isso significa? Dentro dessas cidades, Tito estabeleceu ali algumas pessoas para algumas posições, né? É estabelecer, ok? Segundo, ele fala presbíteros. Em outras versões, ou talvez outros textos bíblicos, a mesma palavra usada para presbíteros, você vai ver também a palavra bispos também, né? Em outros textos, ok? Qual era a função exatamente desses presbíteros, desses bispos? O que eles deveriam fazer? Por que Tito vai ali preparar vários presbíteros para dentro desses quesitos que Paulo vai passar? Primeira coisa, para ensinar a sã doutrina, a palavra como realmente ela é, pastorear o rebanho, acompanhar as pessoas, principalmente os novos convertidos, né, as pessoas que estavam começando a sua caminhada com fé. E em terceiro, guardar a igreja contra os falsos mestres, porque ali em Creta era um problema muito grande com relação a isso. Você tinha o problema dos falsos mestres, mas também você tinha um problema de judeus, né, com muitas práticas judaizantes, e que também era convertido, e que muitas vezes eles queriam voltar às velhas práticas. Então Paulo vai tratar bastante isso com Tito, para que ele instruísse essas pessoas, para que o evangelho não fosse ali de certa forma contaminado no seu ensino. Então, em cada cidade aqui com cristãos, deveria ter a sua liderança local, e essa liderança ela não poderia estar centralizada numa pessoa só. Tinha que ser vários presbíteros. E isso é muito importante quando você tem várias pessoas ali dentro de um conselho, principalmente de uma igreja, porque quando você precisa tratar algumas coisas, você vai tratar isso com mais seriedade, e às vezes não vai estar centralizado numa opinião própria, porque às vezes a gente pode colocar a nossa vontade, mas quando você tem um conselho que é preparado nas escrituras, você tem um conselho que às vezes vai tratar isso com mais seriedade e dentro dos padrões bíblicos. Ok? E ele diz o seguinte: conforme te prescrevi. O que isso significa? Conforme eu te ordenei, como eu te designei como autoridade também. Paulo aqui, ele já havia dado instruções antes, né, para Tito também, instruções específicas e também práticas, né, sobre como escolher e nomear líderes para essas funções, né, para ajudar a guiar a igreja. Então ele mostra aqui que Tito não estava ali agindo por conta própria, né? Ele estava agindo, mas com base numa autoridade apostólica. Por isso que o apóstolo Paulo, no início da sua carta, já vai dizer que ele é alguém que ele é um servo de Deus, mas ele também é um apóstolo, ele tem uma autoridade apostólica, né? E a partir dessa autoridade apostólica, pessoas eram designadas para continuar a transmitir essas mensagens, ok? Quais são as lições práticas que nós tiramos para esse ensinamento desse versículo aqui? Que igrejas locais ela deve ter uma liderança estabelecida, fiel na palavra de Deus, com base na palavra, ok? Os líderes precisam ser escolhidos com sabedoria e base bíblica. Então, nós vamos ver isso especificados nos próximos versículos, mas eles precisam ter base bíblica. Não é simplesmente porque eu acho que essa pessoa é boa para essa posição. Precisa entender se ele se enquadra em várias questões, em vários quesitos dentro dos parâmetros bíblicos. E discipulado forma líderes. Tito aqui ele foi treinado por Paulo e agora ele tem essa função de formar outros líderes. Ele foi formado diretamente, discipulado diretamente pelo apóstolo Paulo, e agora ele tem essa mesma responsabilidade. Missões não acabam com a evangelização. É preciso organizar, fortalecer as igrejas plantadas, ok? Por isso que é muito importante missionários que vão para campo, né? Ele sempre estar acompanhado por uma igreja local, por lideranças. Isso é muito importante, ok? Então, esse é o ensinamento que nós aprendemos aqui com o capítulo 1, versículo 5 de Tito. Espero que isso tenha te ajudado a compreender esse texto um pouco melhor, ok? Que Deus abençoe a tua vida e eu te encontro no nosso próximo conteúdo que a gente vai deixar aqui para vocês, ok?